boa noite, companheiras e companheiro de sarau, boa noite todo mundo. Eu acho que todo mundo já me conhece, mas como é de praxe, vou me apresentar aqui. Eu sou o Clodoaldo Arruda, rapper, filósofo, e aí o pessoal do sarau, num momento de maluquice coletiva, me chamou aqui para fazer um quadro. Ok. Eu queria falar, o tema desse mês é racismo estrutural, mas eu queria falar um pouco sobre os acontecimentos, porque também é do tema, tá? Sobre os acontecimentos das últimas horas, né? Acharam Queiroz, prenderam Queiroz. E aí a mídia fez festa porque prenderam Queiroz. E aí, acho que para amansar um pouco, ou para mudar de assunto, aí o Weintraub foi anunciar a saída dele do Ministério da Educação. Eu queria primeiro dizer ao seu Weintraub que é assim que acontece mesmo há séculos, tá? O déspota sai e a filosofia fica, entendeu? Então, tchau, seu Weintraub. A filosofia agradece e fica. É você que sai, a gente fica, tá? E assim estendo isso aos meus colegas da história, da antropologia e da sociologia, que o seu Weintraub disse que são desnecessárias. Então, quem achou que era desnecessário saiu e a filosofia ficou. A segunda coisa é que acho que a gente não devia se empolgar muito com isso, tá? O Queiroz é um cara que, se quisesse se apresentar e dizer algo, ele tinha se apresentado e dito. Não se apresentou. Ele foi capturado. Isso é importante saber. Segundo, que ser capturado não quer dizer que ele vá falar o que a gente espera que ele fale. Provavelmente não falará. É o que eu penso. Terceiro, que mesmo que ele fale, ele não é uma testemunha confiável. Então, o que ele diz tem que ser comprovado. E aí tem toda uma questão de investigação, de interesse, enfim. Agora, vamos supor que ele fale, que seja comprovado o que ele fale. Aí, o Flávio Bolsonaro é senador da República. Ele só pode ser afastado pelos colegas dele do Senado. E mesmo que ele faça qualquer tipo de relação comprovada contra o presidente só pode ser investigado com aprovação da Câmara de Deputados. Qual o problema disso? O problema disso é que o Bolsonaro comprou o Centrão. Então, gente, menos. Não vamos ficar muito empolgado com isso. Tá? A gente lembra como é que foi o episódio do Joesley Batista, que fez uma gravação do Temer. A gravação passou por perícia, foi comprovada a irregularidade, todo mundo sabe dessa história, e no dia o Congresso barrou. E ele não foi investigado. Tá? Então, menos. Por que isso me preocupa e tem a ver com o tema de hoje? Porque o tema de hoje é racismo estrutural. E nós temos, portanto, hoje, assuntos mais importantes a tratar do que essa possível delação do Queiroz, que possivelmente dê em alguma coisa que seja importante para interromper com esse governo idiota do Bolsonaro, tá? Pode ser que não dê em nada. Enquanto isso é o seguinte: para quem é pobre e para quem é preto, o corona está fazendo a festa. Continuamos batendo recorde após recorde, são 1.000 e tantos por dia que morrem, e tem pesquisas hoje, atuais, por favor, deem o Google, porque o tio esqueceu de trazer a fonte, mas no Google tem, tá? Dando conta de que a grande maioria dos que estão morrendo são da periferia, e no recorte de cor, por consequência, são pretos. E pensando nas eleições, vários governadores, inclusive o nosso, e vários prefeitos, inclusive o nosso, resolveram abrir a cidade, abrir o estado, né? De uma quarentena que sempre foi de brincadeira, nunca foi efetiva, e agora ela deixou de ser até de brincadeira. Por quê? Porque a classe média parou de morrer e parou de ficar doente. Agora que chegou na periferia, é o bunda lelê que a gente já conhece
e que sempre foi. Outra coisa com a qual nós temos que nos preocupar, a PM, em especial a de São Paulo, mas eu posso muito bem estender a do Brasil inteiro, continua descendo o sarrafo e metendo a bala nos nossos pretinhos todos. Então, esse tema de hoje, que é o racismo estrutural, tem a ver com os últimos acontecimentos aí. Nós temos o George Floyd, nós temos o João Pedro, né? Já tínhamos a Agatha, não vamos esquecer dela, né? E uma série de outros jovens. Tínhamos os 9 jovens lá da Paraisópolis, né? Do Pancadão. Mas, recentemente, num espaço de 12 dias, nós tivemos João Pedro, George Floyd e o Miguel Otávio. Aí você vai me perguntar, mas quem é o Miguel Otávio? Esse que a polícia matou. Não foi a polícia que matou. Quem matou Miguel Otávio foi o racismo. Quem matou Miguel Otávio foi a condição dele de ter nascido filho da empregada. Foi o garoto que foi abandonado com 5 anos de idade dentro de um elevador, porque a patroa tinha que fazer a unha. Então ela não podia ficar cuidando do filho da empregada. Por quê? Porque nós vamos entender agora. Eu vou me usar aqui do Stockley Carmichael, que é um dos líderes dos Panteras Pretas, que em 67 ele definiu o racismo estrutural como sendo a falha coletiva de uma organização ou sociedade em promover um serviço apropriado às pessoas por causa de sua cor, cultura ou origem étnica. Então, nessa definição do Carmichael entra a madame que abandonou o Miguel Otávio e a polícia que matou o George Floyd e o João Pedro, tá? Por quê? Porque nós temos uma herança de cultura escravocrata e eugênica, né? Eugenia é uma pseudociência que no século XIX dizia que dava para definir quem seria bom e quem seria mal só de olhar pelos traços físicos, tá? E aí é óbvio que os cientistas brilhantes que inventaram essa tese eram brancos, e eles diziam que os que eram mais atrasados ou propensos à maldade eram pretos, ok? Isso chama eugenia, ok. Dessa cultura, nasceu aí as elites que comandam as sociedades, tá? A brasileira, a norte-americana e todas as outras elites sociais, tá? Ok. Essas elites é que fizeram as instituições. Elas é que fizeram, construíram, né? Elas é que criaram e fundaram o judiciário, as polícias, as igrejas, toda a superestrutura que Marx já tinha definido, né? Que era as instituições de controle social, que eram a religiosa, jurídica, política e social. Eles é que criaram os poderes da República, eles criaram a República, eles criaram as instituições de controle, entre elas as de segurança pública. Então é natural que essas instituições, né, igrejas das mais variadas, o Congresso, o Judiciário, incluindo aí todas as instâncias, os poderes executivos, enfim. É natural que essas pessoas que criaram essas instituições sejam fruto desta sociedade aí que eu falei, que é escravocrata e eugênica. Então já é natural. Essas instituições nasceram com o racismo intrínseco dentro delas. E quando a gente fala racismo estrutural, a gente tem que separar. Porque a gente tem mania de achar que racismo é aquela mensagem que deixaram na sua rede social chamando você de macaco, ou é quando o manobrista na porta do restaurante acha que você é o chofer, que o carro não é seu, e é até além da polícia que te para toda hora. Racismo estrutural é uma outra coisa. Racismo estrutural é, por exemplo, o judiciário não tratar esses exemplos que eu citei com a energia que deveria tratar, com o rigor que deveria tratar. Por quê? Porque é um racismo normalizado. Ele nunca vai achar, ele é a instância a quem você recorrer. Ele nunca vai achar que aquilo que está acontecendo com você aconteceu por conta de você ser preto ou ser preta.
ele não vai fazer essa relação. Porque é normal não ver pretos em lugar de destaque, assim como é normal que eu entenda que quando um branco vê um preto em uma posição de destaque e estranhe, eu tenho que ser compreensivo com ele. Isso é racismo institucional. Como Stockley Carmichael definiu, é a falta de competência, a falta de potência, é a falha coletiva de uma sociedade em prover serviços ou tratamentos iguais às pessoas que têm cor, raça ou etnia diferente daquela dominante. Ok? Ok. Então nós temos que analisar os dados do IBGE, aqueles que a gente já conhece, do quanto de preto é pobre, o quanto de preto não é, o quanto de preto fica doente, o quanto não é. Por quê? Porque todas essas estruturas são chefiadas por pessoas brancas. Se a gente for no âmbito privado, a coisa fica pior. Você já se perguntou quantos chefes pretos você teve na vida? E em que instância de poder eles tinham? Era só o gerente, o encarregado? Mesmo assim, você teve poucos, mas era no máximo isso. Eu duvido que era o dono da empresa. Muito provavelmente não era. Não era, porque, segundo dados do IBGE, só 3% dos chefes no Brasil são pretos. E mesmo assim, não foi possível fazer essa análise de que instância de poder eles tinham. Então eu podia dizer que meu chefe era preto, ele era só encarregado, era só gerente. Não quer dizer que ele era o proprietário do meio de produção, que ele era o dono da empresa, o dono da prestadora de serviços. Então, esse número deve cair drasticamente. O que era 3% pode ser muito menos. Pode não chegar a 1%. Tá? Uma outra coisa que eu queria analisar falando disso, e aí eu já vou encerrar, é que nós temos dois casos aí que eu quero que vocês reflitam e comparem. Vocês viram aquele caso de Alphaville, do empresário branco que distratou lá o policial e ameaçou, disse que ia chutar a cara do policial, disse que o policial era um isso e um aquilo, que eu não vou repetir aqui as palavras, mas foi algo muito pesado. Então teve desacato à autoridade, teve ameaça, porque ele disse, vou chutar sua cara, isso é ameaça. Teve toda a reprimenda, porque ele disse, não pise na minha calçada, você não é digno de pisar na minha calçada. E por fim, ele disse, você é bicho grande lá na periferia, porque aqui é Alphaville. Tirando todas essas sandices que esse cara disse, a última ele tem razão. Em Alphaville, a PM não atua como atua na periferia. E isso também tem a ver com racismo estrutural, não tem a ver com a cor do policial. Porque esse policial pode ser preto. Inclusive, o que foi ofendido é. Talvez ele não saiba, mas ele é pretinho. Mas ali ele está como PM. Ele está como uma força armada do Estado. E uma força armada de um Estado branco e racista só vai atuar de forma racista em espaços pretos. Que não é o caso de Alphaville. Não é. Fosse eu, ou você que está me assistindo, pretinho, pretinha, dizer a gente não ia terminar a frase antes de tomar um tapa. No mínimo um tapa. A gente não ia terminar nenhuma daquelas frases. Então há a diferença de tratamento, isso é racismo estrutural. O que a gente viu em Alphaville chama privilégio branco. Brancos podem falar com a PM daquela forma. Quem não pode, somos nós. Essa é a primeira coisa que eu queria relacionar. Se a gente relacionar isso com o que tem acontecido, por exemplo, lá na porta do STF, que teve foguetório. Aí você vê toda a galerinha do verde e amarelo, de extrema maioria, 99,99% branca, da classe média ou da elite brasileira. Esses caras estão todo domingo, desde o dia 15 de março, com a quarentena já decretada, com a MS já dizendo da pandemia e os perigos dela. Esses caras estão todo o domingo há 3 meses desafiando o poder público, indo para Paulista,
falar contra o Congresso, falar contra o STF, falar contra as instituições, falou contra o governador do estado, em plena pandemia, desafiando lei sanitarista e a Constituição, que proíbe a gente de se pronunciar contra as instituições democraticamente instituídas. Ok. Fosse o MST fazer isso, cuja cor nós sabemos de a maioria de que cor são. Fosse os sem teto dizer isso. Dizer, olha, já que eu não tenho teto, eu não tenho terra, fecha o Congresso. Fosse um militante, aliás, parabéns ao MNU, que hoje completa 42 anos, organização histórica que fundou o movimento negro contemporâneo. Parabéns pelos 42 anos de inspiração e de resistência. Mas fosse um dos líderes do MNU dizer na internet que o ministro do STF não ia ter paz, não ia ter sossego e que ele estava monitorando todos os lugares que o ministro e a sua família frequentam. Eu duvido que tudo isso duraria os 3 longos meses que duraram e tudo que eles receberam foi nota de repúdio. A semana passada é que uma só desse pessoal que já imitou a Ku Klux Klan, que esse pessoal que já hasteou bandeira neonazista em plena Paulista, duvido que nós teríamos 3 meses de tolerância das instituições democráticas. A questão é que a cor de quem está fazendo essa baderna, a gente sabe muito bem qual é. E por que é que os seus iguais do STF e do Congresso estão tolerando essas manifestações de racismo, de fascismo e absolutamente ilegais. Eu fico pensando o seguinte, se algum jurista estiver assistindo ou tiver acesso a esse vídeo, me diga qual é a diferença entre inconstitucional e ilegal. Porque me parece, segundo os dicionários, elas são sinônimos. Então fica nesse confete de dizer que ele fez um ato inconstitucional, como se isso não fosse passível de punição e de repressão, inclusive. Se a manifestação é ilegal, ela não devia ocorrer, ela não devia terminar, ela não devia ter fim. E o objetivo da manifestação ser alcançado, porque senão estamos mesmo numa bagunça e numa república de banana. Então, a banana não devia ser para nós, né? A quem eles chamam de macaco. A banana devia ser para eles, né? Que estão fundando essa republiqueta. Isso também, essa tolerância com os brancos inconstitucionais, também é racismo estrutural, porque demonstra mais uma vez o privilégio da branquitude.